A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros do canal Tabernáculo Sagrado. Estamos aqui com mais um estudo e nesse estudo vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Uma questão aqui, na verdade um ponto específico, se Paulo ele se colocava entre os vivos ou entre os mortos. Gera uma pergunta, porque muitos dizem que Paulo se colocava entre os vivos porque aguardava a vinda do Senhor no tempo dele, no tempo em que ele estava vivo. E aqui, nesse slide, tem algumas instruções do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Esse texto se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 17. E é esse texto exatamente o texto que é pego para essa afirmação, em que ele se colocando entre os vivos, que ele estava aguardando a vinda do Senhor ainda naquele tempo. Diz assim o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, de fato, realmente, ele está falando, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor. Olha que ele coloca aqui a vinda no singular, a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Os que dormem nesse caso são aqueles que estão mortos, que estão dormindo no Senhor, nos seios de Abraão. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, ou seja, ele vai vir dos céus, e os mortos em Cristo, que são os que dormem, ressuscitarão primeiro. É uma ordem ali, Então, Cristo vem, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e ele repete aqui, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com quem? Com os mortos que ressuscitaram primeiro. É um contexto imediato ali. Então, os mortos ressuscitam primeiro, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, o Senhor vem nos ares, os mortos ressuscitam primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,15. De fato, ele se colocou entre os vivos aqui. E ele fala sobre uma só vinda. Amém? Vamos observar aqui, irmãos, agora a instrução de Paulo aos Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 17. E Paulo diz assim: Deus ressuscitou o Senhor. Ele está falando da ressurreição do nosso Senhor, ao terceiro dia, onde ele ressuscitou como primícias dos que dormem. Então ele foi o primeiro ali a ressuscitar. Eu vou deixar aqui também um vídeo sobre as 7 festas, onde fala sobre a festa das primícias e Pentecostes, onde entenderemos mais detalhadamente sobre o que o apóstolo Paulo fala sobre isso também. Continuando aqui, Deus ressuscitou o Senhor, como primícia dos que dormem. Paulo fala isso também nessa mesma carta aos Coríntios, só que não nesse capítulo. Eu vou deixar até aqui embaixo, aonde ele fala exatamente isso. Embaixo aqui na edição eu vou colocar o outro texto onde ele cita que o Senhor, ele ressuscita como primícia dos que dormem. E também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Agora ele está se colocando entre os mortos. Ou ele está se colocando aqui em Tessalonicenses entre os vivos, e aqui ele está se colocando entre os mortos. Mas vamos continuar o texto aqui. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Claro, cada um de nós, somos templo do Espírito Santo.
e somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Porque a igreja é noiva, né? E Paulo está preparando ela como uma noiva pura, né? Imaculada, sem ruga, para o noivo, né? Então ele está dizendo aqui, eu vos faria membro de meretriz? Não, porque meretriz, a grande meretriz, né? Também é citada nas escrituras, né? A grande Babilônia. Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, né? Ele está falando aqui de prostituição, de adultério, de traição, coisas imorais. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. E o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele sempre vai falar, aos Efésios, por exemplo, capítulo 5, do 22 ao 33, ele faz exatamente essa comparação lá do Éden, né, com a mente lá no Éden. Ele tem a mente exercitada na lei e nos profetas. Ele faz essa comparação lá com Éden, né, e pega ali o homem e a mulher, que tem essa base, né, que são princípios de Deus, e compara Cristo e a igreja. O homem, cabeça da mulher, Cristo, cabeça da igreja. Pode um homem fazer mal ao seu corpo? Não, muito menos. O Senhor também não fará mal ao seu próprio corpo. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, ali ele está falando também de descendência da carne e descendência da promessa, né? Existem coisas que são para a carne e coisas que são, né, a promessa do Senhor que Ele nos fez. E nós vemos isso aí também em Romanos 9. Romanos 9 ele fala sobre descendência da carne e descendência da promessa. O apóstolo Paulo ele tem tudo isso em mente, ele fala isso em suas cartas. Então ele não pode se contradizer, né? Então por que aqui em 1 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 17, ele se coloca entre os mortos? E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17, ele se coloca entre os vivos? Por que isso? Ele está passando uma instrução para aquele tempo apenas? Ou será que ele está passando uma instrução para a igreja de Cristo em todos os tempos? Ou será que ele imaginava mesmo que Cristo voltaria no tempo dele? Ele se colocou entre os mortos aqui. Paulo e os apóstolos conhecem a lei e os profetas. Vinda como ladrão. Eu peguei aqui dois textos. Um do apóstolo Paulo, que é o 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 2, e um do apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,10. São cartas. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses e uma outra carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro. Vamos ver primeiro, então, vinda como ladrão, né? O apóstolo Paulo cita em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Inclusive, é o capítulo seguinte a quando ele se coloca aqui entre os vivos, né? E ele escreve assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, que ele está falando aqui de tempos determinados, moedes, né? Tempos determinados de Deus. Isso nos lembra o quê? Das 7 festas, está na lei, né? Nos lembra também, eu coloquei até a estátua aqui do lado, a imagem da estátua de Nabucodonosor. Ou o apóstolo Paulo não conhecia o profeta Daniel e todas as profecias que o profeta Daniel recebeu de Deus. E os outros profetas também, quando fala do dia do Senhor, né, todas essas coisas. Então ele diz aqui, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Não necessita que eu escreva sobre os tempos e as estações. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É o termo que ele usa. Virá como ladrão de noite. E que não precisaria que ele escrevesse sobre os tempos, as épocas, o tempo determinado, né? Isso tudo ele já tem falado também em todas as suas instruções que estão pelas cartas que ele escreveu, né? Então, vemos aqui em 2 Pedro 3,10, olha o que o apóstolo Pedro escreve sobre vinda como ladrão. Virá, entretanto, como ladrão,
o dia do Senhor. Isso é citado muito pelos profetas. Não só pelos profetas, como em Apocalipse, o apóstolo João cita lá em Apocalipse 1, se não me engano é Apocalipse 1:10, que ele fala: fui arrebatado, levado em espírito para o dia do Senhor. Isso tem a ver com a última semana de Daniel, da profecia das 70 semanas, as 3 últimas festas. Isso está ligado com toda a lei e os profetas. E olha o que o apóstolo Pedro continua falando aqui: no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, muito barulho, estrepitoso, barulho demais, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É fogo, um dia de fogo, um dia terrível, um dia que os elementos estão se desfazendo abrasadamente. Isso é fogo, né? E a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então tá um caos praticamente, né? Um dia terrível. Isso é algo que não remete a nada, a algo secreto, repentino, como um rapto, né? É algo muito visível e que chama muita atenção. Então, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro estão falando da mesma coisa, de vinda como ladrão. A gente também encontra isso nos profetas, no Apocalipse. Olha, está tudo amarrado. Estou colocando aqui apenas alguns textos. Amém? E o nosso Senhor Jesus, irmãos? Jesus conhece a lei e os profetas. Ele estava com Deus desde o princípio, o verbo de Deus, né? Tudo ele estava com o Pai criando. Ele era um engenheiro junto com Deus, né? Desde o princípio. Toda a lei, todo o mundo, o homem, tudo foi formado por ele e nada se fez sem ele. Ele conhece a lei e os profetas. E eu vou ler aqui, né, Isaías 61, que fala do nosso Senhor Jesus. Inclusive lá em Lucas capítulo 4, quando nosso Senhor ele se declara o Messias, ele lê exatamente esse texto aqui de Isaías que fala sobre ele. E observem, né, o que diz aqui. Isaías 61, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Essa parte que eu destaquei é muito importante. A proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável, qual é esse ano? Ele está falando do ano de libertação, né? E o dia da vingança do nosso Deus. Deve ser um dia terrível esse, né? Dia terrível, dia do Senhor, vinda do Senhor. Isso tudo está tudo conectado a consolar todos os que choram. E aqui, Levítico, capítulo 25, 9 e 10. Porque isso que o profeta Isaías está falando é com base na lei. Deus ele revelou ao profeta Isaías coisas futuras com base na lei, coisa que ele já tem escrito. O próprio profeta Isaías, ele diz, né, que o Senhor ele anuncia as coisas futuras, né, desde as antiguidades. Então tudo ele vem anunciando. E esse texto aqui de Levítico, vamos ler o texto aqui então, Levítico 25, versículo 9 e 10. Então, no mês 7º, aos 10 do mês. Mês 7º aos 10 do mês é o dia da expiação. É o dia da expiação. Não tem as festas? 7 festas? Tá lá, né? O 7º mês, 10º do mês, né? No primeiro dia do 7º mês, seria o que? Trombetas, toque de trombetas. 10 dias tocando trombeta, anunciando o grande dia, o dia mais importante, o dia da expiação. Aí quando chega no dia 10 do mês 7, expiação, é o dia mais importante de Israel. E diz ali: então no mês 7º aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Nessa tradução, está como trombeta vibrante. Em algumas outras traduções, trombeta do jubileu. Mas no original, ela é o chifre de carneiro berrante. É uma trombeta, né? No dia da expiação.
próprio texto já diz que é o dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Nesse dia, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote está fazendo expiação, lá, né, no Santo dos Santos, passa-se essa trombeta ali para quê? Por toda a terra, para proclamar o grande dia. Isso aqui era feito, né, quando eles celebravam ali 7 vezes 7 anos, né? Aí no 49º ano, era ano de jubileu. Para entrar o 50º, que seria descanso, seria um ano sabático, o ano aceitável, né? E o que acontecia ali daquele momento ali, né, para entrar nesse ano? Liberdade, libertação de escravos, né? Não tinha mais isso, não tinha mais prisão, não tinha mais cativeiro, não tinha mais nada disso. Então eles seriam libertos, né? E isso é o que o texto está dizendo aqui. É a mesma coisa que Isaías fala e que Jesus lê lá em Lucas 4. Por quê? Porque ele está anunciando todas essas coisas. As 7 festas certinho. Tudo bem ligado, bem conectado. O profeta Daniel, na estátua, ele fala sobre os períodos da terra. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Braços de prata, o Império Medo-Persa. Os ventres e as coxas de bronze, Grécia, Império Grego. As pernas de ferro, Império Romano. E ainda teria divisão, né? 2 pernas. Do mesmo jeito que os braços de prata é a Média e a Pérsia, que se uniram e formaram o Império Medo-Persa, o Império Romano se dividiria em Roma Oriental e Roma Ocidental. E ainda teria a parte dos pés. Mas será que o apóstolo Paulo não sabia isso? Se eles estavam justamente no período das pernas de ferro, que ali o reino de Judá, os judeus estavam debaixo do jugo romano, ele não sabia que ainda haveria divisão desse reino e que ainda teria ali os pés de ferro, que o ferro continua nos pés, mas teria uma mistura de barro, 10 dedos. Esses 10 dedos estão em paralelo ali com os 10 chifres do animal terrível, né? E o chifre pequeno que nasce, que está em paralelo lá com os 10 chifres da besta, no Apocalipse, a qual João teve a revelação depois, e João não disse em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, que foi levado em espírito para o dia do Senhor? Bom, então aqui dá para ver que os apóstolos sabiam muito bem disso, sabia da lei, sabia dos profetas, nosso Senhor Jesus também, e ele falou a mesma coisa, a missão dele foi essa. Páscoa, a primeira festa, ele foi sacrificado na Páscoa como um cordeiro pascal, né? Pelo seu sangue ali, ele nos justificou e nos tornou como ázimos do Senhor. Pão ázimo, pão sem fermento, né? Assim como o pão é corpo, o fermento é pecado, corpo sofrendo justificação do pecado. Ao 3º dia ressuscitou como primícias dos que dormem, né? Aí contou ali, né, 7 vezes 7 semanas, que é a festa das primícias, também é chamada de festa das semanas. No dia imediato, né, aí daria 7 vezes 7, 49. No dia imediato, 50, Pentecoste, descida do Espírito Santo, aconteceu. E ainda não restariam festas a acontecer? Paulo não sabia disso? Olha quantas conexões. Então Paulo, ele se colocou ali entre os vivos e entre os mortos, escrevendo uma mensagem para a igreja sobre tudo isso. Não que ele imaginava que Jesus fosse voltar a qualquer momento. Ele sabia que havia tempos determinados. Ele mesmo disse sobre tempos ou estações, não necessita que eu vos escreva. Outro ponto importante. Paulo e Silas em Barnabé. Aqui eu peguei também um trecho de Atos, capítulo 17, versículo 10 a 12, sobre os bereanos, né? Que os bereanos, eles conferiam tudo nas escrituras. E quando Paulo chegou lá para pregar aos bereanos, né? Vamos ler o texto aqui que vamos entender e a gente vai dar a conclusão. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, quer dizer, os tessalonicenses, né? Pois receberam a palavra com toda a avidez. E quando o Paulo e Silas estavam pregando lá, olha o que eles faziam. Examinando as escrituras todos os dias,
para ver se as coisas eram de fato assim. Então eles estavam validando nas escrituras. Aonde? Na lei e nos profetas. Para ver se tudo que Paulo estava falando batia. Então Paulo estava falando com base em quê? Na lei e nos profetas. Os tempos determinados, os moedes, né? As estações, né? Ali das festas, o cumprimento das festas. Sobre Daniel, o período da história da humanidade. Estou citando alguns exemplos-chave aqui, mas nos profetas está repleto disso. Então os bereanos verificavam nas escrituras para ver se o que eles estavam falando batia. Ele não estava falando nada diferente do que já tinha sido falado na lei e nos profetas. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Validaram tudo que o apóstolo Paulo estava falando e conferia com as escrituras. Não era nada diferente. Amém? Bom, irmãos, eu agradeço a todos, né? Compartilhando aqui alguns pontos, vai gerar reflexão em nós, né? Já temos falado de muitas outras coisas aqui nos outros vídeos, as 7 festas, as profecias de Daniel, né? E comente à vontade, se inscreva no canal se não é inscrito, curta, compartilhe o vídeo se ele edificou sua vida, tá? E Deus abençoe a todos e todas as suas famílias em nome de Jesus, amém?